Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, meus queridos, você está no canal do pastor Abimael Prudente Júnior, seja bem-vindo, compartilhe o nosso canal, esteja conosco, Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, Deus seja louvado por todos que você ama, Deus seja louvado pela sua saúde, né? E Deus seja louvado por você deixar esse tempinho agora para ficar comigo até o final deste vídeo. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Aquele abraço forte aí do pastor Abimael, que o Espírito Santo, através deste vídeo, possa trazer para o teu coração um conhecimento maior, um relevo espiritual, né? Um amadurecimento espiritual na sua caminhada e na sua jornada. Nós somos Sola Escrituras e aqui nós falamos da palavra de Deus, né? Quero aqui externar minha alegria pelo nosso querido Divino Espírito Santo, que nos tem inspirado para chegar aqui neste momento e trazer para você uma partícula da palavra do Senhor. E eu tenho uma temática para nós aqui, nós vamos falar sobre essa temática. Quero convidar você, se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. É claro que eu não vou conseguir citar todas as referências do que nós vamos tratar, mas eu quero hoje homenagear o dia 12 de outubro, o dia das crianças, tá bom? O dia 12 de outubro, o dia das crianças. É claro que para muitas pessoas religiosos, né, para muitas pessoas que realmente vão comemorar esse dia, esse dia é tratado, né, como um dia não tão específico no seu sentido bíblico, e nós precisamos aderir à palavra de Deus como nosso manual de vida, né? O nosso manual para nos ensinar a viver, nos ensinar a agir, nos ensinar a cada dia mais sermos obedientes a Deus, né? E eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar aqui uma temática homenageando este dia das crianças. Se você tem filho aí na sua casa, vai assistir com ele, chame ele para assistir, para ele entender e ouvir quão valioso é uma criança, né? A valiosidade de uma criança, né? Você, crianças que estão assistindo, meus parabéns pelo seu dia. Vocês são bênçãos de Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Que você tenha aí papai e mamãe sempre capaz de amá-lo, ensiná-lo, né, e capaz de levar vocês à casa do Senhor para aprender a palavra de Deus, não só na igreja, mas na sua casa, né? Que Deus venha dar muita saúde para vocês, crianças, em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, hoje eu quero falar, tá bom? Aqui sobre cinco lições que as crianças nos ensinam. 5 lições que as crianças elas nos ensinam. E eu, antes de atraí-los ao texto que nos dará um ponto de partida, eu quero convidar você aqui embaixo no meu canal, em nome de Jesus. Peço com muito carinho, com muito amor, com uma alegria no seu coração, com respeito, né? E com honra diante de Deus, aqui embaixo, se inscreva no meu canal. Compartilhe, tá vendo aqui, ó, tem um joinha assim, uma mãozinha azul, dá um like aí, tá bom? Dá um like, ajude nós para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é um vídeo que está sendo de edificação e proveitoso para você, tá bom? Ajude nós fazemos isso com tanto carinho. Dou um tempo aqui para apresentar para você o melhor de Deus, né? Claro que eu não sou o expert, né? para falar, acho que todas as verdades possíveis, mas dentro da palavra eu me garanto. É aqui que eu me garanto como um vídeo verdadeiro e de grande conduta, tá bom? Então eu venho convidar você para deixar um like, faz assim, ó, puf! Não custa nada, não custa, é só pôr o dedinho, deixar um like, inscreve você que está assistindo aqui, se inscreve, acione o sininho para você receber, renove aí
né, pelo sininho, você renova acionando ele ali todas no sininho para você receber as notificações, tá? Então, o primeiro ponto de partida nós vamos ler Mateus capítulo 18, versículos de número 2 ao versículo de número 6. A palavra de Deus diz: e Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O verso 5: e qualquer que receber em meu nome uma dessas crianças, também recebe a mim. O 6: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que for que ele pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, esse submergisse na profundeza do mar. Amém? Então, esse é o primeiro ponto de partida, quando Jesus ele ensina o que é ser maior aos seus discípulos, né? Quem é o maior no reino dos céus? E mostrando a figura ou a pessoa de uma criança, né? Vamos colocar aqui a pessoa de uma criança, demonstrando quem é o maior. E alguns quesitos importantes aqui Jesus fala que, observe esse texto aqui: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Quando também abrimos a Bíblia, no mesmo evangelista, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por Mateus, capítulo 19, versículo 3, diz: trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Então Jesus, olhando para os discípulos, diz: deixai os pequeninos, deixai que as crianças venham a mim, não os sorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Observe bem aqui que Jesus prioriza as crianças. Jesus dá aqui uma lição de que as crianças, elas são partes de um povo que já está contextualizado, né, no patriotismo celestial. Vamos ver se eu consigo ajeitar isso, né? Então, as crianças estão já selecionadas, preparadas para um patriotismo, né? Quando Jesus ele diz: porque dos tais é o reino, está dizendo a eles, essas crianças que vocês estão impedindo, elas são pessoas, né, puras, são pessoas inocentes, são pessoas que fazem um culto realmente verdadeiro para mim. Essas crianças são crianças que poderiam ser chamadas aí de anjos, né? Já no seu sentido, são puras, e elas fazem parte já no reino dos céus. Isso aqui é muito forte, isso é muito forte. Aqui responde até uma pergunta: pastor, uma criança que mora num lar de uns pais que não tem Jesus, não tem compromisso com Deus, uma criança, se acontecer alguma coisa que ela morrer, já fizeram essa pergunta para mim, ela vai para o céu? Com certeza. A resposta é uma resposta de Jesus. Ela não é obrigada a pagar o preço do pecado que os pais estão cometendo. Não é porque ela está ali e é um lar todo descabelado, né? Um lar todo virado de ponta cabeça, um lar todo abominado, cheio de iniquidade e pecado, uma conduta de educação iníqua. Eu falo que a educação ela pode ter o lado pessimista, negativo da iniquidade. A pessoa ser educada à iniquidade. Não é porque o seu lar é um lar sujo, pecaminoso, que ela vai pagar. Então, Jesus já dá essa resposta. Agora, o que eu quero pautar aqui é as 5 lições que a criança nos ensina, as crianças nos ensinam. E a primeira dela é a inocência. A inocência, ela fala justamente da pureza. Vamos ler Mateus capítulo 5, eu quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 8. A inocência fala da pureza. 5:8 diz: bem-aventurado os limpos de coração, né? Os puros de coração.
os inocentes de coração, porque estes verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Então, esse versículo é um versículo que me chama a atenção como o texto de Salmos. Então, a primeira lição aqui nada mais é do que a pureza, a inocência. A criança, ela ensina nós a sermos inocentes, puros, né? Você pode perceber que uma criança, ela não tem nenhuma maldade. Ela é uma criança completamente ingênua de todo o aprendizado que a vida trouxe para nós, já que somos maduros, né? Então, o Salmo 24, versículo de número 3 e 4, diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu santo lugar? É uma pergunta. E o 4 responde: aquele que é inocente, aquele que é puro, aquele que é limpo de mãos e de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Observa que esse é um texto fora de sério. Salmo 51, versículo 10, é outro texto também que me chama a atenção, quando o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração inocente, puro, né? E renova em mim um espírito reto. Agora, para fechar esse aprendizado com as crianças sobre a inocência, eu levo vocês a Hebreus, fazendo um fechamento no capítulo de número 10, versos 22 e 23, que diz assim a palavra do Senhor: e cheguemo-nos com verdadeiro coração, com puro coração, com coração inocente, né? Em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Observe que o escritor aos Hebreus demonstra como que se deve chegar a Deus, sabe? Então, a inocência é um dos aprendizados. Se você tem um filho ou se não tem, aprenda com as crianças, né? Seja uma pessoa pura de mente, né? Porque senão não veremos a Deus. Existem pessoas que têm uma maldade tão grande que às vezes a gente sente só de estar perto, né? E que Deus nos guarde dessa consciência suja, né? Contaminada, essa consciência maldosa, que qualquer coisa tem aquela malícia, né? Não sabe levar nada a sério, tudo é uma malícia. Deus nos proteja disso. É claro, não sermos aí uma pessoa levada a qualquer situação, né? Sempre atento, porque é uma diferença de ter malícia e ter sabedoria, né? E ter uma sabedoria para lidar com as coisas, tá? A malícia é bom em certos aspectos quando você usa para confrontar a própria malícia, que é chamado de maldade. E agora, o segundo aprendizado que as crianças nos dão aí é exatamente o amor verdadeiro, este amor verdadeiro, né? Vamos para 1 Coríntios mostrar que nós aprendemos muito com as crianças. As crianças são um exemplo para nós sermos melhores no nosso dia a dia, né? Tem pessoas que amadureceu tanto que hoje não dá mais para confiar, é mentiroso demais, é invejoso, é ciumento, sempre quer pagar com a mesma moeda, enfim, e aí vai embora. E nós precisamos voltar, né? Um dia nós fomos crianças, nós éramos tínhamos um amor tão verdadeiro, né? Você vê que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, do verso 4 ao verso 8, né? Capítulo 13, 4 a 8, ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas o amor nunca falha. Eu vou deixar um pouco essa parte B do versículo 8. Mas o amor nunca falha. Então, esses versículos que seguem mostram o que o amor verdadeiro ele corresponde, ele demonstra, né? E nós venhamos aprender aqui hoje, com o Dia das Crianças, em buscar dentro de nós este amor verdadeiro. O Evangelho de João, né, segundo escreve João, capítulo 13, eu quero pautar esse texto aqui com você, capítulo 13, versículo 34 ao 35, a Bíblia Sagrada, ela diz assim: um novo testamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quem também
que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Romanos 13:10 é um texto maravilhoso. Eu quero ler com você Romanos 13:10. É um texto maravilhoso porque o próprio apóstolo Paulo diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E o chave que eu gosto muito é a primeira epístola do apóstolo João, né? Primeira epístola do apóstolo João. Esse é uma parte que me encanta, é o capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quem não ama não conhece a Deus. Então é importante aprender com as crianças. Pensa numa criança que tem um amor verdadeiro, né? Você briga, você ralha com ela, você corrige ela, mas ela perdoa, ela não guarda. Daqui a pouco já está brincando, sentando no colo, mexendo na orelha, né? Daqui a pouco já está deitando no seu colo ali, né? E sem nenhum. Então esse amor de criança é o que nos ensina, né? Vamos voltar a isto, porque a Bíblia ela diz que quem não ama, né, o seu próximo nunca conheceu a Deus, né? E o terceiro ponto aqui de lição que aprendemos com as crianças é que as crianças sempre estão prontas para aprender. As crianças sempre estão prontas a aprender. Salmo 32, eu vou ler com você. Salmo 32, versículo de número 8, né? Nós vamos falar, Salmo 32, versículo de número 8, a Bíblia diz assim, versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, né? Então, aqui fala de que estamos prontos para aprender. Filipenses capítulo 4, eu vou com você nessa jornada bíblica da temática, né? Isso é muito importante. Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz assim: o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o que aprendeste, o que recebeste, pronto, você esteja pronto para aprender com Deus e praticar o que você aprende, né? Vivendo uma vida digna na presença do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 1:7, né? Vamos para Provérbios 1:7 aqui. Quero convidar você a esse texto maravilhoso, Provérbios 1:7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os loucos desprezam a sabedoria e o aprendizado. Provérbios 3, versículo 11 ao 12, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes de aprender, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a que quer sempre o filho bem. Então aqui nós temos esse texto que mostra como Mateus 11:29, que é o meu fechamento, de que precisamos estar sempre prontos para aprender. As crianças são assim, né? Sempre estão prontos para aprender. Quer aprender o que é isso? Cheio de perguntas. Uma criança é cheia de perguntas, porque ela quer aprender, né? Por isso que é importante ensinar os seus filhos certo. Dar bom testemunho, saber o que você fala, com as palavras que estão sendo ditas na sua casa, no crescimento dos seus filhos, ou como eles estão te enxergando, porque eles aprendem fácil e talvez você depois não consiga corrigir e queira culpá-los. Mas nós somos espelho para os nossos filhos. Mateus 11, e versículo 29 ao 30, olha o que a Bíblia diz, 29 ao 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aprendei de Jesus, está dizendo, eu sou um modelo para vocês aprender, né? E o quarto ponto aqui é que as crianças são alegres, né? As crianças são alegres, né? Você pode ver que a alegria de uma criança contagia. Então vamos aprender. Deixar de ser turrão, cara feia, fechado, ignorante, bravo, sério, né? Toda hora com aquela cara fechada, triste, sobrancelha franzina igual a minha aqui, ó. Então vamos ser felizes, alegre, mostrar esses dentes, né? A rasgar a boca, né? Sentir fluir esta alegria. Olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 4, versículo 4 aos Filipenses: se alegrai sempre,
no Senhor. Vos digo, se alegrem sempre no Senhor. 1 Tessalonicenses também fala sobre esta alegria, né? João capítulo 15, verso 11, Tiago capítulo 1, do 2 ao 7, Isaías 12 e Romanos 14 e versículo 17 para o fechamento, 14 e 17 para o fechamento, também fala de aprender essa quarta lição com as crianças, ser alegre, 14 versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa cara de turrão, essa tristeza toda precisa ir embora. Você precisa aprender com as crianças. Nós precisamos ser sempre alegre. A alegria contagia, tá bom? E o quinto e última lição é a humildade. Oh, glória! Estou sentindo a presença de Deus. A humildade. A humildade é a quinta lição que nós aprendemos. Criança é humilde. E olha o que Jesus diz acerca da humildade, 5:5 de Mateus, segundo escreve Mateus, diz assim: bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão a terra. Oh, glória! Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Observe que a humildade, como diz Filipenses, eu gosto muito desses textos que nos contagia, né, na palavra do Senhor, né? Filipenses 2 e 3, olha o que a Bíblia diz, só para nós, 2 e 3, né? Aqui, ó. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere aos outros superiores a si mesmo, tá? Observe isso. Jesus, no verso 8, o texto diz: e achado na forma de homem, humilhou-se. Aqui é um exemplo. Jesus humilhou-se, né? Tomando forma de homem. Então, a partir de Cristo já se aprende, né? Agora, imagine de uma criança que está todo dia perto de nós, aqui, Jesus sendo o modelo maior, mas as crianças sendo um modelo para nós aqui, né, diante todo dia, a humildade de uma criança. Então, não faz nada por vanglória, mas com humildade, considerando sempre as pessoas que estão ao teu lado superior a você, né? Tem pessoas que é complicado, tudo sabe, tudo conhece, né? Sempre as coisas dele é mais, é maior, é melhor, né? Então, isso é um perigo para entrar no reino do céu. Vamos aprender com as crianças. Provérbios 22 e versículo 4. Provérbios 22, versículo 4, para nós fechar, acabar o vídeo aí dando glória a Deus. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Amém? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Tá? Então, Efésios capítulo, vamos para Efésios aqui, para a gente fazer um fechamento sobre essa questão da humildade, né? O livro de Efésios mostra, capítulo de número 4, versículo 12, olha lá que forte, capítulo 4, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Melhor, o verso 2, irmãos, 4 e 2 de Efésios. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Bom, aqui nós vamos fazer um fechamento mostrando essas 5 lições que nós vamos aprendendo com as crianças, né? As crianças ensinam a nós a sermos inocentes, uma mente pura, as atitudes puras, né? Palavras puras, né? Não é ser ingênuo a ponto de deixar alguém te fazer, como diz, de bobo, né? De bobo, mas você procurar ser uma pessoa de mente pura, né? De mente pura. Talvez você possa abrir um leque, melhorando isso dentro de você. Qual é a minha maldade aí nisso tudo, né? Como eu tenho sido uma pessoa maliciosa, depravadamente, a ponto de não ter um controle e demonstrar uma mente pura, né? Inocente. Segunda lição, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro perdoa. O amor verdadeiro, como eu disse no capítulo 3 de 1 Coríntios, lê lá, Deus vai falar com você. Amar
de verdade, né? Como uma criança ama. O terceiro, pronta para aprender e aprender coisas certas, né? Então você que é pai, você que é mãe, veja o que você ensina, porque você é um espelho para os seus filhos, né? A alegria de uma criança nos ensina a sermos alegres, né? Agora eu já sou maduro, já cresci, não tenho motivo de ficar. Tem gente que fala, não tem motivo de ficar rindo para ninguém. Meus amigos, a alegria, ela cura, né? Existe um texto na Bíblia que diz que a alegria ela rejuvenesce, né? Ela não seca os ossos, né? Então, a alegria, seja alegre, contagie no seu lar. Talvez o que falta aí é você ser alegre na mesa do café, na mesa do almoço, na mesa da janta, é ser alegre quando chega do serviço, quando sai para o serviço, quando está no meio de família. Seja alegre, isso é importante, tá? E o quarto aqui, o quarto é, eu já falei o quarto. O quinto, a humildade. A humildade, ela precede a honra. Seja humilde, né? Colocando sempre as pessoas superiores. Não precisa mostrar que você tem, que você sabe, que você conhece. Não, seja uma pessoa humilde. E as crianças, ela tem esses 5 pontos que eu poderia até extrair mais aqui. Esses 5 pontos que nos ensinam, tá bom? Gente, eu vou deixando aqui para vocês 5 lições que as crianças podem nos ensinar e que nós precisamos aprender, porque Jesus priorizou as crianças como modelo de aprendizado, tá bom? Gente, parabéns às crianças. Deus abençoe você que assistiu o vídeo até o fim. Se você realmente assistiu o vídeo até o fim, deixa um like aqui embaixo, compartilha aqui embaixo, ajude o canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Eu conto com você, hein? Conto com você para se inscrever. Comente aí embaixo, deixa qualquer comentário que você desejar e eu louvo a Deus mais uma vez. Vem comigo dando glória e aquele abraço em nome de Jesus.